para cuidar do seu marido, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da família. A gente costuma dizer que a mulher tem que ser que nem um burro, com vários braços, várias direções, várias coisas. A mulher consegue fazer várias coisas em um tempo só, e o homem não consegue. Então vocês são importantes, e não sei porquê Deus está me usando para falar, vocês são importantíssimos. Creia nisso em nome do Senhor Jesus. E para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui no capítulo 3, a quinta carta à igreja de Sardes, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás mortas. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, glória a Deus. É importante dizer que esse ouvido, começando pelo final, será que a gente pode? Começando pelo final. Esse ouvido que a Bíblia fala, não é o seu ouvido físico, é o seu ouvido espiritual, para ouvir o que Deus quer de cada um de nós na igreja dele. E aqui nós temos, eu costumo dizer isso, várias igrejas reunidas no mesmo lugar, porque cada um de nós é uma igreja distinta do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Para ouvir aquilo que Deus tem para cada uma das igrejas aqui presentes, a cada uma das pessoas aqui presentes, e o que? Colocar em prática e lançar fora aquilo que tem desagradado ao Senhor, porque a prática da vida cristã nada mais é do que nós nos convertermos a todo instante. Não pense você, não pense o presbítero César, que ele é convertido e acabou, não. Nós precisamos nos converter a todo instante. Nós precisamos ser santos. Glória a Deus, aleluia! Aquele que é santo, santifique-se ainda. Então é necessário que nós nos santifiquemos cada vez mais. É necessário que nós estejamos atentos àquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus quer no nosso ministério, na nossa vida pessoal, na nossa vida secular. Nós temos que estar atentos ao falar de Deus, não ao falar do homem, não, é o falar de Deus. É por isso que nós temos que discernir, nós temos que ser uma igreja espiritual que tem um discernimento e que sabe ouvir. Por isso Deus fala em todas as cartas do ouvir. Eu tenho como presbítero discernir qual é a voz de Deus e obedecer incondicionalmente. Eu tenho que discernir quando é a voz do homem e tenho que discernir também quando é a voz do diabo, para repreendê-lo e negar e falar: sai de mim. Nós temos que dar ouvido incondicional a Deus e ao homem como está sendo usado por Deus. Por isso, incisivamente, Deus fala nas 7 cartas. No final de todas elas, você vai ver: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando com a igreja de Sardes, mas ele diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia! O anjo da igreja que está em Sardes escreve: Glória a Deus. isto diz o que tem os 7 Espíritos ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor, o dirigente, a pessoa que está à frente da obra. Essa carta foi enviada aos dirigentes, aos pastores, aos presbíteros na época, porque eram presbíteros na época, né? Que dirigia as igrejas na Ásia. Era um recado de Deus, era um alerta de Deus para a igreja. Porque não pense a
Glória a Os olhos de Deus. Deus passeiam em todos os lugares. Nada passa desapercebido no olhar de Deus. Nada passa despercebido nos olhos de Deus. Não se engane a igreja. E aquela carta foi enviada para ele, para que fosse lida naquele lugar. Olha bem, uma coisa eu quero dizer já nesse início, para essa igreja, neste lugar. O intuito de Deus com as cartas não era escandalizar a igreja, presta bem atenção, não era envergonhar a igreja, apontar o seu erro, ao erro da igreja, não era. O intuito de Deus era que aquela igreja, porque às vezes, irmão, às vezes nós estamos tão envolvidos com a situação que não enxergamos o palmo adiante do nariz. Nós estamos tão envolvidos com a situação que nós não enxergamos diante do nosso nariz. Nós não enxergamos o nosso erro. E às vezes acontece, e aconteceu com a igreja em Sardes. Nós vamos ver lá adiante. A igreja não estava enxergando com as outras sedes o seu defeito. O que Deus queria? Que a igreja abrisse os olhos, pudesse enxergar e mudar. Porque o interesse de Deus é nos ver abençoados. O intuito de Deus não era envergonhar nenhuma igreja. E o intuito de Deus hoje com essa palavra é para que nós venhamos ter experiência. É para que nós venhamos ter experiência. Para que a experiência é o que aconteceu com as 7 igrejas. Ou no caso com a igreja de Sardes. Quando se porventura o inimigo tentar infiltrar na igreja, nós estejamos apercebidos. Não, isso aí não. Eu ouvi a palavra. Tal dia o presbítero César, tal dia o pastor da nossa igreja, o presbítero da nossa igreja, alguém que veio aqui numa oportunidade e Deus, por intermédio daquele vaso, daquela varoa, nos alertou. Então eu não vou cair nessa. O intuito de Deus hoje é esse. Por isso ele deixou as cartas. As cartas não eram endereçadas à igreja, à Assembleia de Deus, da Jaguarari, não era. Era endereçada à igreja de Sardes. Mas serve para nós como experiência. Serve para nós, para que se porventura tiver por acontecer o que aconteceu em Sardes, nós estejamos atentos. Glória a Deus, aleluia. Deus precisou abrir os olhos da igreja de Sardes. Precisou, porque já estava acontecendo o que estava acontecendo. Mas hoje Deus está abrindo os olhos da igreja, Assembleia de Deus da Jaguarari, para que isso não venha acontecer. Caso o inimigo tente, não vai conseguir. Por quê? Porque vocês já ouviram a palavra. Glória a Deus. Já foi aberto os olhos da igreja, para que a igreja não se engane, para que a igreja não fique desapercebida. Para que a igreja fique atenta, vigilante. Por isso que ele fala, ser vigilante. Eu costumo dizer que nós não temos o direito de vacilar. O diabo está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é um bicho sagaz, que muitas das vezes ele não perde a oportunidade. Então nós não temos o direito, costumo dizer. Nós temos o livre-arbítrio? Temos. Mas eu costumo em algumas pregações dizer, nós não temos o direito nem de cochilar. É por isso que Deus sempre cobra da igreja que a igreja esteja atenta, que a igreja esteja vigilante, que nós venhamos vigiar, para que não venhamos o quê? Cair em tentação. Porque Deus sabe que as tentações virão. Verdade. É inevitável que as tentações venham, que é inevitável. As tentações vêm à igreja. As tentações vêm aos membros da igreja. As tentações vão vir, não adianta, está escrito. Mas nós temos que estar atentos, para que não venhamos ceder como a igreja de Sardes cedeu a algumas tentações, a alguns problemas, a algumas diversidades. E ele continua dizendo, olha como Deus conhece a igreja. Eu sei as tuas obras. Não era uma só. Se você prestar atenção, está no plural. Eu sei as suas obras. Então eram várias obras. Que tens nome de que vive, estás morto. Não é o caso da nossa igreja. Mas olha bem, ele nos alerta para que isso
não aconteça conosco. Para que isso não aconteça com o presbítero César, é necessário que nós estejamos vigiando. Porque são tantos, meu pastor. Não, meu pastor, são tantos na sua trajetória. Quantos anos o senhor tem de cristão? 10 anos. Quantos foram aqueles que caminhou junto com você e que hoje não estão mais junto com você e que eram pregadores da palavra de Deus, que eram ajudadores na obra, que eram homens e mulheres usados no rebanho, no meio do rebanho, pessoas tremendamente usadas na nossa trajetória. A gente já viu muito isso. Pastores, bispos, como você sabe que eu já vi de outro ministério, e muitos caíram. Muitos começaram a pregar a regrar da palavra. E era o que estava acontecendo com a igreja de Sardes. Uma igreja abençoada, uma igreja muito abençoada, mas que com o passar dos tempos foi cedendo às práticas mundanas. Aí ele nos diz: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui a Bíblia nos revela, o próprio Deus nos revela, que havia duas igrejas. Aqui ele nos revela. Havia a igreja que estava morta. Havia a igreja que estava desatenta. Havia a igreja que estava envolvida com as coisas que não agradavam a Deus, mas também havia uma igreja que estava de pé, que estava viva. E ele pede para o líder, o presbítero dessa igreja, que consolide, que confirme as pessoas que estavam vivas, as pessoas que ainda estavam de pé. Se você prestar atenção nessa palavra, Deus tem uma preocupação com todos. Por isso a palavra é para todos. A palavra é para todos. Mas aqui a ênfase nesse versículo eram as pessoas que estavam de pé. Vou ler de novo para você entender. Eu sei que a igreja é inteligente, mas quanto mais a gente fala, melhor fica para memorizar. Glória a Deus. Ser vigilante. Preste atenção. E confirma. Preste atenção nessa palavra. E confirma o restante. Que estava para morrer. Então é sinal que essas pessoas ainda estavam vivas. Ela estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então é necessário. Era necessário na igreja de Sardes, porque Deus já estava mais preocupado com os que estavam vivos nessa hora. O negócio estava tão feio, o negócio estava tão bravo na igreja, que Deus já estava só se preocupando nessa hora com os que estavam vivos. Para não perder a todos. Qual é o mais fácil? Tudo bem, nós sabemos que para Deus não é impossível. Mas nós como homem, qual é o mais fácil? Você aconselhar uma irmã, um irmão que você está vendo que está para cair no buraco, que está vendo que está para morrer espiritualmente, ou ressuscitá-lo. Então Deus estava preocupado com aqueles que estavam de pé. Então é necessário que nós que estamos de pé, vamos tomar essa palavra para nós. Nós que estamos de pé, que nós devemos cada vez mais vigiar, que nós devemos estar cada vez mais atentos, que nós estejamos cada vez mais praticando a palavra de Deus. Essa é a ênfase do meu ministério. Glória a Deus. Se você, o pastor me chamar aqui, quase todas as vezes você vai ver eu falar de santificação. Essa tem que ser a ênfase, não do ministério do presbítero César, não. Essa tem que ser a ênfase da igreja em Cristo. Eu torno a dizer como da outra vez, porque sem santificação, quem vai ver Deus? Nem presbítero, nem pastor, nem bispo, nem o sumo sacerdote, ninguém vai ver sem santificação. Igreja. É verdade. Nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos a isso. E o que é santificar? Glória a Deus, aleluia. Mas é do que nós estamos nos policiando, buscando cada vez mais largar fora a gordura, lançar fora o que não presta.
congregados, juntos, unidos num só espírito. Essa tem que ser a ênfase de nós buscarmos essa perfeição. Nós não vamos alcançar aqui, é verdade. Porque se o Senhor chegar na perfeição, Ele vai arrebatar na hora. Ele pode ficar aqui nada. Aonde? Se Ele não alcançar a perfeição aqui, mas não vai ficar sozinho agora, viu? Se Ele não encontrar a perfeição aqui na terra, já era casal. Porque Deus não vai deixar ele aqui. Se Ele encontrou a perfeição, é arrebatado na hora. Eu penso assim. Porque não tem ninguém perfeito na terra. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos alcançar a perfeição. Quem quer alcançar a perfeição? Glória a Deus, aleluia. Você quer a perfeição? Prepare para ir para a glória. É lá que nós vamos encontrar a perfeição. O corpo santo, santificado. É lá. E nós temos que lutar, mas temos que lutar aqui. Igreja. Nós temos que lutar aqui. Nós não podemos cochilar. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos dormir. Nós temos que ser que nem o nosso Deus. Ah, irmão, você está dizendo que nós temos que ser de não. Nós temos que seguir os exemplos. E ele diz que ele não cochila e nem dormita. Ele não cochila, Deus não cochila e nem dormita em favor da igreja. Em favor de cada um de nós. Porque nós não costumamos dizer, e sou repetitivo, para que a igreja fique atenta e guarde isso no seu coração. Porque sabe por quê? Você não é especial não, irmão. É porque você não é especial. Pastor, você não é especial não. Não, você não é especial não, meu pastor. Não é não. Nós somos especialíssimos para Deus. Nós somos mais que especial para Deus. Nós somos especialíssimos. Nós temos que olhar dessa maneira, nos valorizar. A igreja tem que se valorizar, porque senão vai comer qualquer porcaria. Vai chegar um presbítero aqui, certo? Vocês têm que ficar dentro da palavra. Não tem que comer nada não. Tem que ficar dentro da palavra. Tem que ficar ligado. Será que o presbítero Serra está pregando aquilo que está realmente na Bíblia? Será que a interpretação que ele está trazendo para a igreja está inserida na palavra? Será que ele não Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Especial. Nós somos mais que especial para Deus. Ele diz que nós somos um povo separado, um povo distinto. E quando Deus separa, Ele distingue, poxa. Ele nos tira da lama. Ele separa de onde você veio, de onde o presbítero vem, das drogas. Ele me separou, ele foi lá. Olha que amor imensurável, o amor de Deus, um cara misturado com droga, com tudo. E Deus foi lá e quer a terra para você, Deus. E não tem diferença, não. Cada um de nós aqui, como eu disse na última pregação, e eu falo isso para que a igreja entenda isso. Para que a igreja grave isso, valorize isso. Cada um de nós temos uma história aqui. Temos um testemunho aqui. Valorize cada vez mais, igreja, o que Deus fez por você. Olha, Ele largou o trono da glória por cada um de vocês, por cada um de nós. Ele largou toda a pompa em que Ele vivia para descer aqui no meio de pessoas pecaminosas, miseráveis pecadores, me perdoa a expressão, para nos resgatar. Você imaginou Deus descer do trono dele? Estava lá o César, fumando baseado de maconha, que Deus me perdoa, eu só gosto de lembrar assim, não é para glorificar Deus. Bebendo que não cachorro, chegando em casa sem saber como cheguei, brigando na rua, nem sabia que tinha brigado, fugindo até eu morrer. E Ele desce da sua glória, do seu pedestal, do seu lugar de destaque, desce lá, no novação, Ele foi lá, como foi lá onde você estava, para lhe resgatar, para lhe valorize isso, igreja. Glória a Deus. Isso, no momento de dificuldade, lembre do que Deus foi capaz e tem sido capaz por você. Por você. Porque às vezes a gente vê, pastor, a igreja, quando eu falo igreja,
pessoa. Eu, você, como eu digo, cada um é uma igreja distinta. Às vezes a igreja abandona Jesus por baboseira. O irmão às vezes chega na igreja, isso acontece, nós somos homens, falhos. E está cheio de problema, coitado, coitada. E chega no encontro da igreja e não fala com você, ele não está afim de falar, acabou. E às vezes por conta disso, todo mundo diz, poxa, a irmã chegou, não me deu paz do Senhor, vai saber o que ele está passando, vai saber o que ela está enfrentando nesse momento. Você perguntou hoje para seu irmão, minha irmã, como é que você está? Se você perguntou, não é para você. É? Você não se preocupou em perguntar para minha irmã, chegou, minha irmã, como é que foi a sua semana? Ah, minha irmã, como é que está? Ah, minha irmã, você está precisando de oração, de ajuda? Nós temos que estar preocupados com isso. Porque às vezes acontece, eu sou muito distraído, o menino estava aqui, o irmãozinho ali estava aqui na bateria, eu aqui distraído, e está ele falando, coitado comigo, eu estou assim, a mente está longe, quando eu percebi, eu abri o dedo assim, ô meu irmão, porque eu estava distraído. Já pensou se ele dissesse, poxa, eu falei com o irmão Norberto, não ligou nem para mim, coitado. Mas eu estava distraído, eu não vi. E às vezes o irmão está com tantos problemas, precisando de ajuda e oração, passa por você e não enxerga. Ele olha, irmão, o que aconteceu? Vai olhar para a pessoa, eu estou passando, querendo falar com a pessoa. Só passou direto, ela não percebeu a minha presença. Então a gente tem que ser adulto, igreja. Nós temos que crescer, igreja, cada vez mais. Paralisar coisas grandes que Deus tem feito. Nós temos que estar atento a isso, para que nós não venhamos perder as bênçãos. Porque, como eu disse, nós vamos alcançar a glória. Nós vamos alcançar a perfeição. Nós vamos. Mas se permanecermos fiéis aqui. Essa tem que ser a tônica. Se permanecermos fiéis aqui. É como o pastor falou, nós temos que nos tornar como criança. A criança, você pega ela e errou. Ele toma uma palmada. Como minha mãe dizia, eu vou lhe dar uma sova. Você dá uma sova na criança. Bota ela de castigo. Fica aí. Você está zangada, aborrecido com o seu filho. Daqui a pouco, ô pai, vem querer me pegar. Ele guardou alguma coisa? Nós temos que ser, é isso que a Bíblia relata também. Nós temos que ser que nem a criança. Saber perdoar, não guardar mágoa, não guardar ressentimento. Porque às vezes tem sentimento, se nós não vigiarmos uma mágoazinha, uma besteirinha, se torna ódio. Se você deixar frutificar no seu coração, vira o ódio. E quando chega o ódio, pode meter a mão na cabeça e já tem um capiroto lá dentro. Se chegar no ódio, pode meter a mão na cabeça que já tem um capiroto lá dentro. É por isso que nós temos que vigiar. Lembra-te, pois. Presta atenção, igreja. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Novamente Deus fala sobre ouvido. Mas ele já fala diferente em ouvir. A tônica aqui é ouvir. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E eu tenho certeza que a igreja, a Assembleia de Deus da Jaguarari, tem recebido coisas boas de Deus. Porque Deus não nos dá coisa ruim. Tem ouvido coisas boas da parte de Deus, porque Ele só nos fala se for coisa que não presta, pode repreender, pode ser quem for. E que não tiver aqui dentro, na palavra, pode sair fora, não quero nem saber. Pode ser o rei, pode ser o anjo descendo do céu para cá, pregar o que não está aqui, eu vou repreender ele, não quero nem saber que ele é anjo. Eu não quero nem saber que ele é anjo. Aleluia. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. E, olha aí o segredo, do que tem recebido, do que tem ouvido e guarda-o. O que é bom nós temos que guardar. O que é bom nós temos que reter. O que é bom nós temos que praticar. E o que vem de Deus é bom. Nós temos que guardar. Olha o outro parâmetro. E arrepende-te. Ainda tinha solução para aquela igreja. Tinha que se arrepender daqueles erros. Eu vou adiantar que eu já sei que você está terminando. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão,
e não saberás a que hora sobre ti virei. Vigiai, porque quando Deus vier, Ele vem não roubando, não. Ele vem como ladrão vem de surpresa. O ladrão não lhe avisa: olha, se prepara lá, irmão, que hoje eu vou bater na sua casa e vou lhe assaltar. Ele faz isso? Não. Ele vem de surpresa. Eu costumo dizer que é o elemento do ladrão, é o elemento de surpresa, você nunca espera. Então é isso que Deus quer dizer, que nós não venhamos, muito pelo contrário, não sejamos pegos de surpresa. Porque se nós vigiarmos, nós não vamos ser pegos de surpresa. Porque a palavra nos mostra o tempo da volta do Senhor. Não diz que dia nem que hora, mas nos alerta para as coisas que se aproximam. Para as coisas que se aproximam, Ele nos alerta. E é momento da igreja vigiar, porque Jesus está voltando. Aí você vai dizer: ah, mas meu bisavô, não sei quem, já pregava isso. Mas irmão, se você morrer hoje, não estou profetizando morte não. Jesus voltou para você. Se o presbítero sair daqui e morrer hoje e desfalecer, Jesus voltou para o presbítero César e já era. Depois da morte, segue o juízo. Não tem mais oportunidade para o presbítero. Então você entende agora. Mas também tens enxergue algumas pessoas e não se contaminaram suas vestes, e comigo andaram de branco. Portanto, são dignas disso, dignas de ser salvas. Andar de branco, mais uma vez, traduzindo, é andar se santificando, se purificando. Ele não disse que as pessoas estavam de branco, ele disse que as pessoas andaram de branco. E nós temos que andar. Vai vir as poeiras, vai vir as sujeiras, mas nós temos o dever como igreja de manter limpa as nossas vestes. Nós temos o dever de manter limpa as nossas vestes. Nós temos que usar o vênice espiritual. Né? Aquele produto que minha esposa usa muito, que não quer, a sujeira não quer sair, é brava, ela mete vênice. Sabe o que ela fala? A gente tem que usar o vênice espiritual. É o arrependimento. É o não sair fora. É o se aproximar cada vez mais de Deus, do Espírito de Deus. É isso. Nós temos que estar. Nós não podemos perder essa tônica. Nós não podemos perder essa visão. A igreja é santa, mas necessitamos de mais santidade para chegar à glória, para alcançar a perfeição. É necessário que isso seja um constante na igreja. E olha bem o que ele termina aqui dizendo. E o que vai ser? Será vestido de vestes brancas. Agora aqui ele já não diz mais que vai andar de veste branca. Aqui Deus já diz que já é o ponto final. Ele vai vestir o que vencer. Será vestido de vestes brancas. Vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. É sinal que Deus tem riscado um bocado de nome. É verdade? É verdade. Quantas pessoas, como nós citamos aqui, andava com a gente, estava com a gente, hoje está lá no lugar. Então é necessário que nós venhamos vigiar. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha de novo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito faz Só é um. Quando ele fala os 7 espíritos no início, é simbolizando esse um. Quando ele diz os 7 espíritos, vou ler aqui para você desde o início. Aos anjos da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos. É uma referência ao Espírito de Deus. É uma referência à unidade. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, eu volto àquele ponto que ele estava falando, com um lugar em que muitos se reuniam na cidade de Sardes, mas ele fala no plural. Né? Interessante. Aí ele vem mostrar que cada uma daquelas pessoas que estavam ali se reunindo com